Reino, Apocalipse, a Nova Jerusalém. É sobre esse assunto que nós vamos estudar nessa aula. O Reino, Apocalipse e Nova Jerusalém. Amados, agora nós vamos entrar um pouco mais profundo, mas nós precisamos entrar nesse estudo, nós precisamos entrar no Apocalipse com uma mente mais aberta, mais acessível, porque o livro do Apocalipse, esse livro que nós vamos estudar, ele é cheio de figuras, simbologias. Então, se nós não entendermos o significado de cada um deles, e através de cada um deles existem riquezas espirituais, tesouros escondidos. Então, mas nós precisamos, antes de entrar nesse livro tão polêmico, Apocalipse, nós precisamos entender como é esse livro, como ele foi escrito. Senão nós não vamos compreender, nós não vamos compreender as figuras ali, porque ali existem monstros, dragão, besta-feras, o falso profeta, cavaleiros, anjos da morte. Então é um livro complicado, mas no mesmo momento é um livro simples. Se você imaginar, ou se você crer que tudo que está escrito no livro de Apocalipse é literal, você vai ficar doido, você não vai entender, você vai sair da palavra de Deus, você vai sair da revelação. Então, nesse estudo, você vai ficar impactado com o que você vai aprender, porque eu vou te levar a ver o Apocalipse com os olhos mais simples. Você vai entender o Apocalipse de uma forma mais simples. Então, abre o teu coração nessa aula, você vai ser edificado, você vai ser impactado com grandes coisas que você vai ouvir aqui. Eu quero compartilhar com você, através dessa aula, algumas revelações que o Senhor tem me dado. Então nós vamos falar do Reino, Apocalipse e a Nova Jerusalém. Agora, você vai entender e você vai saber disso. Tudo começou no Éden e tudo vai terminar no Apocalipse, na Nova Jerusalém. Agora preste atenção, muita atenção, isso é simples. Lá no Éden que começou o reino. O reino começa no Éden. Gênesis 1:26, 1:27 começa o reino. E você vai ver agora, eu vou te mostrar que quando o reino começa lá no Éden, é espiritual. Aí vem Jesus. Depois disso passou o dilúvio, o mundo se corrompeu, Deus destruiu a terra com a água e voltou a refazer novamente a terra, os homens, escolheu Moisés, Noé e até Cristo. Agora, quando Cristo vem, o que Cristo veio fazer? Trazer novamente o reino. E os judeus da época pensavam que Cristo ia se levantar como Sansão ou como Davi, levantar um grande exército. Os fariseus, os homens da época de Jesus, imaginavam que o Cristo, que Jesus dizia que ser, o Messias, ia vir com poder, ia vir montado num cavalo, ia destruir Roma. Eles pensavam que ia ser literal, físico, mas não. O reino que Jesus estabeleceu também é espiritual. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Carne e sangue não pode herdar o reino. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Então, presta atenção. Lá no Éden, o reino era espiritual. Nós vamos começar por aqui. O reino era espiritual. Em Cristo, o reino era espiritual. Os homens não entenderam. Por isso que grande maioria deles não aceitaram a Jesus, porque esperava um Messias, um rei literal. Até os próprios discípulos de Jesus queriam levantar Jesus e impor ele como rei físico na época. Ele teve que fugir desses homens, porque o reino de Deus é espiritual. E lá no Apocalipse, e lá na Nova Jerusalém, continua igual, é espiritual. O reino de Deus, lá na Nova Jerusalém, no Apocalipse, é espiritual. E muitos de nós, na nossa época de hoje, século 21, nós estamos nos comportando com o Apocalipse da mesma forma que os fariseus se comportou com Jesus, querendo que seja físico.
Muita gente crê que vai descer uma cidade do céu, lá em Jerusalém, uma nova cidade, literalmente. Não, amados, é um termo espiritual. E você vai entender nessa aula, nessas duas aulas, eu vou dividir essa aula em duas. Primeiro eu vou falar do reino, depois eu vou falar do Apocalipse de Jerusalém. Mas o que eu quero como introdução aqui nesse vídeo é que você entenda, o reino lá no Éden era espiritual. Deus reinava através de Adão, mas Adão nunca viu Deus. Era espiritual. Cristo, ele veio como o Messias enviado de Deus, como o rei, o menino que ia nascer, o príncipe da paz. Mas os judeus pensavam que ia ser físico. Por isso não aceitaram Jesus, porque não foi físico. E hoje a igreja imagina que a Nova Jerusalém, o reino milenar, será físico, tudo físico aqui na terra. É certo que o reino será físico na terra, mas vamos falar da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém também é espiritual. Não vai descer nenhuma cidade. Se você está imaginando, e até hoje você creu e te ensinaram que vai descer uma cidade do céu, a Nova Jerusalém, literalmente uma cidade com os seus muros de ouro de 2.200 metros, não vai acontecer isso. Mas fica tranquilo que você vai sair muito edificado. É muito melhor do que você imagina. Coisas que os seus ouvidos não ouviram, coisas que os seus olhos não viram, coisas que ainda não subiu no seu coração, são as coisas que Deus tem preparado para você. Amém? Então, vamos começar essa aula no reino. O reino lá do Éden. Lá no Éden começou o reino de Deus. Agora, para você entender o que é a Nova Jerusalém, você precisa entender o reino de Deus. E muitos de nós não entendemos a respeito do reino. Muitos de nós, evangélicos, crentes, filhos de Deus, ainda não entramos no reino de Deus. Você pode imaginar isso? É possível um salvo não estar dentro do reino de Deus? É possível. Por quê? Porque não entendeu o reino. Então nós precisamos entender o reino. E essa aula, a intenção dessa aula, o propósito dessa aula, dessa primeira parte desse estudo é que você entenda de uma vez por todas do que se trata o reino de Deus. O reino de Deus não é o céu. E muitos pensam que o reino de Deus é no céu. Vamos viver eternamente no céu, no reino de Deus. Não, amado. Deus não erra. O reino de Deus é aqui na terra. O reino de Deus não é o céu. O reino de Deus também não é a igreja. A igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é eterno. A igreja, ela é temporal. Ela é temporal. É só para aqui para a terra. Então eu quero te mostrar na Bíblia do que se trata o reino de Deus. O reino de Deus para os homens começou no Éden, lá no Éden. Mas lá no Éden também era espiritual o reino. Não era físico, era espiritual. Adão nunca viu Deus. Nunca viu Deus. Então, como que ele nunca viu Deus e Deus falava com ele? Espiritual. Adão era um homem poderoso, cheio de Deus. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós estudamos essas duas palavras já em estudos anteriores, imagem e semelhança. O que significa a palavra imagem? Setlen, essência. E a imagem e a palavra semelhança, demut, característica. O que Deus está dizendo ali em Gênesis 1:26, façamos o homem como nós, espirituais, para fazer o que nós fazemos, reinar. E no versículo 27 de Gênesis 1:27, vai por primeira vez aparecer a palavra na Bíblia, reino. A primeira vez que aparece a palavra reino é na criação do homem. Deus criou o homem no versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A palavra criou ali é a palavra bará, trazer à existência. Então, Deus criou o homem.
Como que ele criou? Em espírito, porque Deus está dizendo a nossa imagem e a nossa semelhança. Qual é a imagem de Deus? Deus não tem imagem, nunca ninguém viu Deus. Deus não tem semelhança para assemelhar ele a algo. Essas palavras são espirituais: imagem, espírito, semelhança, característica. E Deus criou o homem nisso, espiritual, com as características de Deus. Aí o versículo 28 vai dizer: e que eles dominem. E essa palavra dominem, nós também já estudamos, é a palavra Hadá. E que significa Hadá? Reino. Reino, domine, é reino. Que reine, que governem, que reine sobre a terra. Então, Deus fez o homem como ele, espiritual, para reinar na terra. O que Deus faz no céu, o homem faz na terra. Essa é a criação do homem. Capítulo 2, versículos 7 e 8. Agora Deus não vai criar o homem do pó da terra. Deus não disse, criei o homem do pó da terra, não. E formou Deus o corpo do homem do pó da terra. Por que o corpo? Porque o espírito já estava criado no versículo anterior. Você lembra? 27, criou, bará. Aqui é a palavra formou, yetzer, dar forma. Agora Deus deu forma ao homem do pó da terra e soprou esse espírito dentro do homem. Agora o homem passou a ser uma alma vivente, com um corpo natural e um corpo espiritual. O homem é uma alma com um corpo e um espírito. Então, essa é a criação do homem. Agora, para este homem, que é corpo, alma e espírito, Deus deu o reino para ele reinar. E o que é o reino? É a autoridade sobre a terra. O que Deus faz no céu, o homem faz na terra. Agora, a partir do momento que o homem pecou, o homem perdeu o reino. Quando o homem perdeu o reino não voltou para o céu. Quando Jesus começa lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho do reino. Jesus ele começa o discurso dele por primeira vez falando que o reino está próximo, ou seja, acessível. Jesus ele trouxe o reino de volta, mas o reino não estava no céu. O reino estava escondido aqui na terra. Em várias parábolas, Jesus vai dizer que o reino era como um tesouro escondido, o reino era como uma pérola preciosa escondida, enterrada, como um filho perdido, como uma ovelha perdida, como uma dracma perdida. Jesus ele deixou claro que o reino estava oculto dos homens. Deus não passou o reino para Satanás. Ele é mentiroso. Ele disse isso para Jesus lá na tentação: o reino que me foi dado eu te dou. Mentira. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. O reino não foi passado para ele. O reino de Deus é de Deus e sempre será de Deus. Mas ele deu ao homem. Mas é dele, mas ele deu ao homem. Ele nunca deu para o diabo. Nós já estudamos isso nas aulas anteriores. Quando começa o reino de Satanás, o reino das trevas? Começa lá em Gênesis 1, versículo 4. Lá começa o reino de Satanás, quando houve separação das luzes e das trevas. Mas isso é a aula anterior. Bem, o que eu quero te dizer, eu quero te mostrar a respeito do reino. Você precisa entender a respeito do reino. Então Deus deu o reino para o homem, o reino estava escondido, o reino estava oculto, mas Jesus trouxe de volta. Quando Adão pecou, ele perdeu o reino. Agora nós vamos começar a entrar na revelação. Na revelação. Anota isso aí, ó. Eu escrevi isso aqui, ó. O reino de Deus, Deus deu para Adão. Quando que Deus deu o reino para Adão? Lá quando aparece por primeira vez na Bíblia a palavra reino. E a primeira vez que aparece a palavra reino na Bíblia está em Gênesis 1, 26 e 27. Que Deus vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e dominem. Essa palavra dominem é a palavra reino no hebraico. Deus não disse que eles dominem, Deus disse que eles reinem. A palavra ali é reino. Domine no hebraico é reino. Então, por primeira vez que aparece a palavra reino, é quando Deus criou o homem e Deus deu para o homem o reino. Então, o reino, Deus deu para este homem, que é a imagem e semelhança dele. Presta atenção, muitas pessoas não entendem isso porque não lê. Aqui não é nem revelação, é informação. Olha só, e Deus criou. A palavra criar é a palavra bará, trazer à existência. Primeiro ponto. O homem existe, o homem foi trazido à existência. Como? Imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, o homem é espírito. Então essa informação você precisa ter no seu coração. Deus criou primeiro o homem em espírito. O homem é um ser espiritual. Antes de Deus dar o corpo e antes de Deus dar a alma para o homem, Deus criou ele em espírito. A essência original do homem é espírito. Então, para este homem espiritual, Deus deu o domínio, Deus deu o reino. Agora, após quando o homem morre, se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 e 45, está escrito assim: ora, semeia corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Quando o corpo natural morre, ressuscita-se corpo espiritual. E o apóstolo Paulo vai dizer: ora, se há corpo natural, há corpo espiritual. É o corpo espiritual que Deus conecta comigo. É com o corpo espiritual que Deus conecta com você. Deus não fala no seu ouvido, Deus fala no seu espírito. Como sabemos que somos filhos de Deus? O Espírito Santo de Deus testifica ao meu espírito que nós somos filhos de Deus. Então Deus trata com o meu espírito. Deus não fala no meu ouvido. Deus não fala com o meu corpo, porque o meu corpo, Gênesis 2:7, Deus criou, formou um corpo e deu para Adão, e pôs o espírito de Adão dentro desse corpo, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então o homem é uma alma, o homem é uma alma que tem um corpo espiritual e um corpo natural. O corpo natural se conecta com a terra, imagem e semelhança da terra. E o corpo espiritual se conecta com Deus, imagem e semelhança de Deus. E é esse espiritual, essa parte espiritual do homem, que tem o domínio, que tem o reino. De novo, é o homem espiritual que tem o domínio, que tem o reino. É o homem espiritual que se conecta com Deus. Deus não se conecta com o seu ouvido, Deus se conecta com o seu coração espiritual. O diabo não pode chegar no seu espírito. O diabo só pode chegar no seu ouvido. O diabo o seu espírito é inacessível para ele. Ele não entra no seu espírito, mas ele entra no seu corpo. Por isso que o diabo está interessado no seu corpo. Ele quer o seu corpo para destruir a sua alma. Foi assim, essa estratégia que ele usou com Eva e Adão. Ele entrou no corpo ele fez a Eva comer aquilo que não poderia, corpo. A Eva comeu algo que não poderia, corpo. E eles morreram. Quando eles comeram, eles morreram. Deus falou: no dia que comeres, certamente morrerás. Comer é físico e o morrer, o espírito, é espiritual. Então, o diabo, voltando, ele quer o seu corpo, ele vai destruir o seu corpo. Ele está interessado no seu corpo, porque através do seu corpo, o seu espírito pode morrer. Porque ele não tem acesso ao seu espírito. Deus não, Deus tem acesso ao seu espírito. Deus quer o seu espírito, porque através do seu espírito, porque ele é espiritual, ele se conecta com o homem. Então o homem era espiritual, se conectava com Deus. No dia que ele comeu, naquele dia, ele morreu. O que morreu dele? O corpo espiritual. Então aí, nesse momento, ele perdeu o reino. Agora é isso que eu quero que você escreva aí, anote e nunca mais esqueça. Não há reino se não há espiritual. Porque o reino de Deus foi dado ao homem espiritual,
ao ser espiritual que Deus criou, e criou Bará, o homem à sua imagem. O meu ser espiritual tem o reino de Deus, tem a autoridade. É o homem espiritual. Se este homem espiritual morrer, eu perco o acesso ao reino. Eu perco o reino. Eu já não submeto, eu sou submetido. Não há reino se não houver semelhança e imagem. Imagem e semelhança. Não há reino se o homem não for imagem e semelhança de Deus. Agora deixa eu dizer outra verdade. Todo ser humano não é imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é a imagem e semelhança do pó da terra. Este corpo, ele não é a imagem e semelhança de Deus. Ele é a imagem e semelhança do pó da terra. Tudo que há na terra, há nesse corpo. Todos os ingredientes que tem na terra, tem no meu corpo. Todos os minerais que tem na terra, tem no meu corpo. Todas as propriedades que tem na terra, tem no meu corpo. Porque o meu corpo é a imagem e semelhança da terra. Agora, o meu espírito, o espiritual, o homem espiritual, é a imagem e semelhança de Deus. E tudo é espiritual. O reino lá no Éden é espiritual. Cristo veio trazer um reino espiritual. O meu reino não é deste mundo. E lá na Nova Jerusalém também é espiritual. Agora você vai entender. Nós já vamos entrar na Nova Jerusalém. Mas primeiro você precisa entender a base do Evangelho, a base do reino. O reino é espiritual. O reino é a autoridade. E o que é o reino? Está conectado com Deus. Qual era o poder de Adão? Total sobre a terra. Total. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5 que Adão era a figura daquele que havia de vir. E lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que Jesus é o último Adão. E Lucas vai dizer que Adão era filho de Deus. Então presta atenção, Adão e Jesus eram iguais em autoridade. Adão e Jesus eram iguais em autoridade. Você quer saber qual eram os poderes de Adão? É só você ver Jesus. Porque Adão era a figura daquele que havia de vir, disse Paulo. E Paulo também afirmou que Jesus é o último Adão. Então Jesus e Adão tinham os mesmos poderes, vamos dizer assim. Adão era filho de Deus, Jesus era filho de Deus. Jesus andou sobre as águas, estava acima da lei da gravidade. Adão também. Jesus tinha domínio sobre a natureza. Ele pegou o lodo e colocou nos olhos de um homem e o curou. Ele andou sobre as águas, ele deu ordem para o vento parar, para o mar se aquietar. Adão também. Jesus tinha poder e autoridade sobre a vida. Ele ressuscitou mortos. Adão também. Então tudo que Jesus tinha, Adão também. Adão deu nome a todas as coisas. E depois que ele caiu, Deus colocou 2 querubins protetores no caminho da árvore da vida para que Adão não entrasse. Presta atenção. Deus colocou 2 protetores, querubins e uma espada flamejante, rodeando, dando volta, protegendo. Se Adão fosse qualquer um homem comum, como eu e você, Deus não colocaria 2 querubins, colocaria talvez qualquer tipo de anjo, um anjo, não um anjo protetor, um anjo mensageiro, que digamos que é o anjo que não é o anjo guerreiro. Existem anjos, hierarquia, anjos de luta, anjos guerreiros, generais, mas não. Deus não colocou qualquer anjo, Deus colocou 2 querubins e uma espada flamejante. Isso fala de quê? Da ameaça de Adão. Adão era um homem poderoso, um homem cheio de Deus, um homem que tinha autoridade sobre a terra. Tudo estava debaixo dos seus pés. Ele tinha domínio sobre toda a obra criada pelas mãos de Deus. Agora bem, tudo isso que Adão recebeu foi no Espírito. Versículo 27, e criou Deus Bará, a imagem e semelhança de Deus. Tudo isso é o homem espiritual. Agora, quando ele morre, ele perde tudo isso. Agora vai entrar a maldição, agora vai entrar a dor, agora vai entrar o medo. Presta atenção. Lá no versículo 3 de Gênesis, vai dizer assim, que eles comeram e ele teve medo.
O momento que ele morre, o momento que Adão morre, olha aqui, ó. Então abriram-se os olhos, após eles terem comido, abriram os olhos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvir a voz do Senhor, que passeava pela variação do dia, no original está assim, ó, e ao ouvir o som, eles ouviram o som da voz do Senhor, que passeava na variação do dia, escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim, e o Senhor Deus chamou Adão e disse: onde está você? Presta atenção que aqui eu vou te dar outra revelação muito poderosa. A primeira revelação, anote aí: não existe reino se não existe semelhança, imagem e semelhança. Não existe reino, não haverá reino se não houver imagem e semelhança. Um homem caído, um homem sem Deus, um homem sem Cristo não tem reino. Agora, se você aceitou Jesus, você está em Cristo, você é uma nova criatura, você tem reino. Você tem reino. E você não está usando os seus poderes porque você não sabe, mas você tem reino. Mas não existe reino se não houver imagem e semelhança. É no Espírito. A segunda revelação que eu quero dizer aqui, ó. Por que Adão teve medo? Eu quero que você pense por um momento. Por que Adão teve medo? Por que Deus desceu por primeira vez na terra? Quando você estuda a Bíblia, ou quando você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai reparar uma coisa. Se você ama a Bíblia e você está lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para aprender, para entender, você vai notar uma coisa. Deus só desceu na terra quando houve pecado. Deus só desceu na terra quando algo aconteceu que não era segundo o seu coração. Deus só desceu na terra quando o homem pecou. Por quê? A morte, quando Adão morreu, ele morreu espiritualmente. O que é a morte? A morte é separar de Deus. Morte é separação. Quando eu morrer, esse corpo vai se separar da minha alma e do meu espírito. E quando o homem morre eternamente, é o espírito dele separando-se de Deus. Nós que estamos em Cristo, nós nunca seremos separados de Deus. Por isso que nós não temos medo da morte. Não temos medo da morte. Jesus já venceu essa morte. A morte física do meu corpo já foi vencida. Eu sou um ser eterno, eu não tenho medo da morte, não me importa a morte. De verdade, queridos, um filho de Deus não tem medo da morte. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não morremos, nós dormimos. Então, a morte é separação do corpo, morte, separação de Deus. Quando o homem pecou, ele foi separado de Deus. Então Deus teve que descer na terra. É verdade. E eu já cometi esse erro e nunca mais vou cometer, porque agora me foi aberto os olhos. Agora eu tenho essa informação. Mas antes eu não tinha essa informação e eu já preguei usando esses textos dizendo que Deus todos os dias descia na variação do dia para ter comunhão com o homem, para conversar com o homem. Isso não é verdade. Eu falei isso nas minhas pregações por falta de conhecimento. E muitos pastores falam isso por falta de conhecimento. Deus nunca desceu na terra. Deus nunca desceu. Às vezes que ele desceu, agora eu corrijo. Ele desceu sim, quando houve pecado. Na Torre de Babel, ele desceu. Lá no Egito, ele desceu. O povo clamou e ele desceu para ver o povo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque o homem estava morto. O homem estava destruído, desconectado de Deus. Então, Jesus veio para a terra porque foi necessário. A vontade original de Deus, o desejo original, primário de Deus, é Deus viver dentro do homem. Deus criou o homem, tirou o homem dentro dele. Efésios 1:4, porque ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo.
Então, quando Deus criou o homem, lá no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, deu para ele um reino, aí depois ele perdeu esse reino, agora Deus descende e fala: aonde está você? Nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente, Ele sabe todas as coisas. Ele não está perguntando onde está o seu corpo, onde você está se escondendo, não. Ele está perguntando: aonde está você? Você já não está em mim. Você já não está em mim. Por isso que Adão teve medo. Olha só, por primeira vez, Adão ouviu a voz de Deus. Por que Adão teve medo? Porque a primeira vez ele ouviu a voz de Deus audivelmente. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus audivelmente. Foi a primeira vez, amados. Por isso ele teve medo e se escondeu. Por isso Deus desceu na terra procurando Adão: aonde está você? Não é uma pergunta física, é uma pergunta espiritual. Aonde você está, meu filho? Você já não está em mim. Eu vim aqui te resgatar. Aí nós vamos ver os versículos posteriores, Deus fazendo um primeiro sacrifício, o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Deus faz o primeiro sacrifício e cobre ele, cobre a vergonha, cobre o pecado dele com aquela pele de animal. Mas o que eu quero que você entenda é: Deus desceu por primeira vez. Não está escrito, amado, que Deus descia todos os dias. Não existe nenhum versículo na Bíblia. Você pode ler, você pode comprovar. Não existe nenhum versículo na Bíblia que vai dizer que Deus descia. Deus não descia, Deus desceu. No momento que o homem perdeu a conexão com Ele, no momento que o homem foi desconectado, então ele desceu. Deus fala comigo todos os dias. Você é cristão? Deus fala com você todos os dias, amado. Deus fala com você todos os dias. Você é cristão, você está em Cristo. Deus fala com você todos os dias. Agora eu te pergunto: Deus está descendo do céu todos os dias? Deus está falando com você audivelmente no seu ouvido todos os dias? Não. Deus fala comigo no meu espírito. Ele fala. Eu não sei, eu não posso te provar, eu só sei que eu sei que Ele fala comigo. Ele testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus, que Ele me ama e que estas são as verdades eternas. E isso muda a minha vida, muda o meu coração. Eu tenho paz e tenho esperança. Mas Ele não fala, Ele não desce do céu. É essa conexão que Jesus trouxe de volta, que Adão tinha perdido. Por isso que o Espírito Santo de Deus não estava no Antigo Testamento. Ele vinha, fazia a obra dele e voltava para Deus. Por isso nós somos mais privilegiados que os homens do Antigo Testamento. Hoje a conexão com Deus foi restaurada através do Espírito de adoção, Romanos 8. Então, Adão teve medo porque ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Deus pergunta para Adão: aonde está você? No meu espírito. Você já não está em mim. Aonde está você? Então, essa é a revelação do reino. Ele perdeu o reino, ele perdeu o espiritual, amado. E Deus, ele quer morar dentro de você. É essa a obra de Jesus Cristo. A obra redentora é trazer novamente o espírito de afiliação para que nós possamos clamar: Abba, Pai. Adão e Deus, antes da queda, era um. Como Jesus e Deus era um, Adão e Deus era um. Deus falava com Adão 24 horas, todos os dias, todos os minutos, todo segundo. E ele não precisava descer na terra. Ele falava em espírito, no espírito de Adão. Adão nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus. A Bíblia diz. É no espírito. Agora Jesus, ele vai dizer lá em João 17: Pai, dá-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Aí ele vai dizer lá no versículo 22: e esta glória que o Senhor me deu, eu dou para eles. Para quem? Para todo mundo que crê no Evangelho. Eu dou essa glória para eles, para que eu e eles sejamos um, como eu e o Senhor somos um. Adão e Deus era um. Por isso Deus falava com Adão 24 horas. Adão não ouvia a voz de Deus, o som da voz. Adão ouvia Deus no Espírito. Filipe pergunta para Jesus, pede para Jesus:
Jesus, Senhor, mostra-me ao Pai. E Jesus disse: Felipe, quanto tempo me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Para estar conectado, para ter um reino, Jesus tinha toda a autoridade, tem que ser um com Deus. Agora Jesus traz essa possibilidade, e ele afirma lá em João 17:22, eu e ele somos uns, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora a conexão foi restaurada, agora em Cristo Jesus, amados, é no Espírito, não é físico, não fica imaginando coisas físicas, é tudo no Espírito. Agora nós estamos conectados com Deus através de Jesus Cristo. Eu e Jesus Cristo, nós somos um. Eu sou a imagem de Jesus. Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, que o Espírito Santo, ele nos transforma de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. Romanos 8:29, Deus nos predestinou para ser conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Por isso agora que quem está em Cristo é nova criatura. Nós somos um com Cristo, e se nós somos um com Cristo, nós estamos conectados com Deus, no Espírito. E o que significa isso? Que eu tenho o reino. Eu não preciso esperar Apocalipse, eu já tenho o reino. Lá no Éden era espiritual o reino. Em Cristo, o reino que Jesus trouxe era espiritual. E o que nós vamos viver lá no Apocalipse, na Nova Jerusalém, também é espiritual, que já começou hoje. Agora nós vamos para a cidade santa, a Nova Jerusalém. E eu vou te mostrar na Bíblia que tudo é espiritual. Você não está desfrutando do reino porque te falta conhecimento. Como aquele filho maior da parábola do filho pródigo. O filho maior reclamou para o pai: o senhor nunca me deu um bezerro para me matar e desfrutar com meus amigos. Mas esse filho que foi embora, sim, o senhor dá tudo para ele. O pai vai dizer: filho, você não come porque você não quer. Você não come porque você tem medo de mim. Você não come porque você não me conhece. Por isso você não come. Tudo que é meu é teu. Amados, o reino é nosso. O reino de Deus é nosso. É espiritual. Está hoje aqui. Você não vai ser um com Cristo. Você já é um com Cristo. Você não vai ser uma nova criatura. Você já é uma nova criatura espiritual. Espiritual. É para a terra que Deus fez o homem. E depois de tudo, nós vamos ver agora na próxima aula, todos os santos que já morreram, a igreja vai descer do céu para reinar aqui. Amém? Que essa aula seja edificante para você. Volte a ver essa aula, leia os textos que eu compartilhei com você e saiba, o reino de Deus já está entre vós. Jesus fez essa afirmação aos fariseus: o reino de Deus não vai vir, o reino de Deus está entre vós. É espiritual. Todo poder, toda autoridade me foi dada. Ide e pregai esse evangelho. Que evangelho? O do reino. Amém? Deus te abençoe. Vamos agora para a próxima aula, a Nova Jerusalém.